coração. Dirija-se ao portão. Embarque nesse avião. Boa viagem, pai. Marque o chão, escolha uma direção. Voe com a paz, quem solte a sua imaginação. Voe, Vasquez. O azul, leste, oeste, norte ou sul. Você livre e no ar, com quem gosta de voar. A VASP abre suas asas, sua ternura, pra você ganhar altura. Viajar, voar. VASP, onde você voa com quem gosta. Olá, amigos do canal Asa, Captain Bob. Hoje, no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, vim acompanhado de dois grandes entusiastas da aviação, o Flávio e também o Vicente. O Flávio, que é do Aeromuseu, um dos fundadores do Aeromuseu e até já colaborou algumas vezes com alguns episódios históricos do canal Asa. E hoje, visitando o nosso querido amigo comandante Pacheco, que tem uma história maravilhosa, ele que foi aviador, comandante na VASP. E sabem que aviões ele esteve operando como copiloto comandante? DC-3, o Curtiss, e também o Boeing 727, o Boeing 737, eu estava esquecendo de um, hein? O Scandia e o Viking. E o Scandia e o Viking, é muita história. Então a gente vai bater um papo com o Pacheco. Pacheco, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, e a gente vai bater um papo agora com ele, justamente para falar da aviação clássica, esses maravilhosos aviões a pistão e também a jato. Vamos lá? Bem-vindos a bordo! Aliás, eu sempre fui grato a todos os meus instrutores. Graças a eles eu estou aqui, né? E o treinamento da VASP era um treinamento, no bom sentido, um treinamento duro, puxado. O meu instrutor exigia muito, com razão,
porque a infraestrutura naquele tempo era muito deficiente. E você se apoiava muito em broadcasts e tudo isso, porque mal havia rádio faróis por aí afora. E nós não podíamos quase usar o goniômetro, porque tinha um automático, o outro era manual, que dava um trabalho desgraçado. Mas eles não deixavam a gente usar para nós aprendermos os acidentes geográficos todos ao longo das rotas. Nós temos que gravar aqui, e gravávamos, né? Não éramos novos ainda, e gravávamos. E então era uma belíssima aula que a gente tinha. E quando nós já estávamos mais à vontade, tínhamos que decorar o checklist todo primeiro, antes de qualquer outra coisa. Então, durante o voo, você estava vendo, mas também estava ali decorando o checklist, que não tinha que ficar lendo o cheque para fazer. O DC-3 não tinha isso. E você ia se acostumando direitinho e tal, e a aviação ia tocando para frente. Mas o meu instrutor era, acima de tudo, humano. Isso é muito importante. Humano. Então, o sujeito cobrava com critério. E, repito, tinha toda a razão. E nós fomos aprendendo, depois éramos liberados para a linha, com todos os outros pilotos. Mas aí foi que nós começamos a aprender muito, observando os comandantes com os quais voávamos. Havia os excelentes, havia os péssimos, havia aqueles que você quase tinha medo de voar com eles, havia aqueles que maltratavam o avião, havia aqueles porcos, literalmente, porcos, enfim, uma heterogeneidade notável. E isso ia formando a nossa própria ideia da coisa, a nossa própria filosofia da coisa. É claro que com aquela idade, o filósofo diz, só sei que nada sei. Eu até hoje, por exemplo, nada sei. Mas você tinha aqueles parâmetros para determinar o que você seria capaz de fazer se um dia passasse para a esquerda. E foi uma coisa que eu sempre disse. Eu jamais farei com um copiloto o que eu passei com alguns comandantes. Porque chegava a ser até falta de respeito. Só isso. Eu teria feito toda a minha carreira no Douglas DC-3. Era um avião notável. Notável. Você fazia coisas com ele que você hoje comenta com esse pessoal, eles não acreditam. Coisas incríveis. Pistas curtas, pistas em costa de morro praticamente, outras curtíssimas. E aquele avião atendia, porque você vestia o avião. Como se formasse um só corpo. Eu acho que, eu sei que é uma estupidez isso, mas eu procurava compreender o DC-3 como eu esperava que ele me compreendesse. E nós nos dávamos bem. Haja vista que eu nunca arranhei um avião. Felizmente. Errei muito, reconheço isso. Mas o Douglas era notável. Ele tinha o poder de perdoar os seus erros, que eu nunca vi igual. Talvez o Curtis Comando, o pessoal que voa o Curtis Comando, que era um avião mais um Commodore, mais pesado, evidentemente, talvez o Curtis fosse assim também, mas com as características do DC-3, eu acho que o Curtis não tinha. Eu voei Curtis também um pouco de copiloto. Eu acho que não tinha. Então, é o que eu digo, dizer o que mais no DC-3? Ele voava a mão no motor, ele dava disparo de hélice, você dava o jeito, aquele troço lá, vinha, pousava a mão no motor, a hélice às vezes virando, ele aceitava. Você via na aproximação de São Paulo, por exemplo, naqueles tempos que o teto começava a baixar, quando lá pelas 3h30, 4 horas, que o vento virava para o quadrante sul, para passar para a pista 16, a gente já sabia, vai ter.
e o teto baixava. E você vinha na aproximação, o cara da torre, informe estava distante, positivo, estava nada. Eu estava fuçando ali. Tinha uma emissora de... tem uma emissora de rádio, a Pan-Americana, a frequência dela é 620. É a Jovem Pan. É a Jovem Pan. AM, 620 kHz. Que o nosso professor de regulamentos, o Walter Pivelo, de boa, excelente memória, ele dizia que ele chamava de emissora quebra-galho, e era um quebra-galho mesmo. E o SP de São Paulo era 250. Então você vinha, passava para o Pan-Americano, você vinha fuçando, tá vendo porcaria nenhuma. Então você vinha, tá vendo? Negativo, positivo. Passava 250, daí a pouco, puf, aparecia tudo e pulava. E tinha uma determinada empresa que, quando dava altitude crítica, ele arremetia. Xingavam o cara de tudo que era jeito. O pessoal da Cruzeiro também era um pessoal que forçava ali, fuçava ali e posava. Mas o pessoal daquela outra empresa lá arremetia, ia tudo para Campinas, era aquele inferno, entendeu? Mas o DC3 era formidável. Formidável, era uma escola de vida. Ali você sorriu, ali você ficou triste, ali você se aborreceu. E tinha tudo, era humano. Era uma aviação humana. Sabe, uma aviação que você sentia, você vivia. Com tudo que acontecia de extraordinário, e havia, volta e meia, havia coisas fantásticas. O Scandia, eu não tenho muita coisa para falar, porque eu voei muito pouco. Eu acho que o Scandia, uns 8 meses, 1 ano, talvez eu tenha voado o Scandia, como copiloto. Mas era um avião espetacular. Para a época, era espetacular. Mas o Scandia tinha umas coisas assim gozadas. Por exemplo, você só podia dar o trem na reta final. Era gozado isso. Olha. Na base, você, se não me engano, o cara punha 23 polegadas. Não, colocava 2.300 rotações, e eu não lembro quantas polegadas. E na reta final, aí jogava o trem. Ele não voava muito bem com o trem embaixo. Dava muito arrasto. Mas era um aviãozão. A autonomia dele não era muito grande, essa coisa toda. Mas era um muito bom avião. Na época, ele veio equipado com rádio altímetro, que aqui nunca se usou. Veio equipado com o ILS de barra, que nunca se usou também, porque aqui não tinha. Não havia no Brasil naquele tempo. Tinha uma lixeira que eu tenho até hoje aí guardada. Tinha o piloto automático com cápsula de altitude, era o PB-10A, e era um avião relativamente veloz. Eu não me lembro hoje, se fazia 320 km por hora, por aí. Mas era muito bom. O gozado nele é que você, na decolagem, chegava a 50 ou 55 nós, você tirava o nariz do chão. E ia correndo até a hora de sair, 85, 90 nós, para você tirar. Por quê? A Saab, ela colocou eu acho que eram umas peças de borracha por dentro, para quando você reconhece o trem, ela frear a triquilha, a roda do nariz. E aquilo começava a dar um cheiro de que borracha queimada na cabine horrível. Então a companhia, não sei se em contato com a Saab ou não, mas a companhia resolveu isso. 55 nós, você tirava a rodinha e corria só no trem principal, até sair. Isso aí foi usado até o final da vida do Scandia aqui. O Curtis é o seguinte, eu não sei se você vai pôr foto no C46, vai, né? Então eu posso ser claro agora. O Curtis Comando, quando a VASP comprou o Lloyd, nós somos em 4, 2 copilotos e 2 comandantes, fomos fazer o curso do avião para voá-los, primeiro na base Rio, né, porque o Lloyd era lá. O meu colega era o Gaspari, que infelizmente já foi, e os comandantes eram o comandante Aloysio Ferreira e o comandante Oswaldo Luiz de Castro, comandante Castrinho, Fogos. E
E depois a VASP começou a fazer linhas com o Curtis a partir de São Paulo para Cuiabá, enfim, uma série de voos, Londrina, Maringá. Mas eu acho que quando o engenheiro construiu aquele avião, bolou aquele avião, ele deve ter tido assim um aviso que um dia vai ter um Pacheco sentado nesse avião voando. O avião é igualzinho a mim, grande, barrigudo e grosso, sabe? Mas era um tremendo de um avião. 1.366 galões de gasolina. Tinha uma bruta autonomia. E a turma do Lloyd, no tempo ainda do Lloyd, fazia Goiânia, Manaus à noite de C-46. E você só tinha cachimbo de rádio farol, que era o 350. Depois tinha Jacareacanga. Antes não tinha porcaria nenhuma. E eles faziam. A VASP não chegou a fazer esse voo. Mas é para ver como é que era a aviação naquele tempo, né? E faziam. E dava certo. Bom, então o Curtis era um avião bacana de voar. Mas com vento cruzado era um problema. Muitas vezes você tinha que usar até potência simétrica para poder manter a reta. Chamando, câmbio. Serra Romeu Mike pedindo pouso. Senhoras e senhores passageiros, dentro de poucos minutos pousaremos no aeroporto Santos Dumont. Este e outros Viscounts da VASP agora pousam em Santos Dumont. De todo o Brasil e para todo o Brasil, viaje bem, viaje Viscount, viaje VASP. Foi a única vez na minha vida que eu tive 4 Rolls Royces. Nunca me deixaram na mão. E o Viscount operava. Vocês sabem que o Brasil é quente para burro, lá para cima e para o centro-oeste e para o oeste. E a gente operava, saíamos de São Paulo. Fazíamos São Paulo, Bauru, São Paulo, Prudente, Urubucungá, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Manaus, Santarém e Belém, no mesmo dia, com tripulação composta. A gente falava que era tripulação composta. Eram ou 2 comandantes e um copiloto, ou um comandante e 2 copilotos. E os comissários também tinham um a mais, havia um a mais também porque aí já era questão de regulamentação, entendeu? Esse voo era muito bom, mas, você voava em lugar quente para burro. Nunca vi o Viscount, eu nunca tive problema com o Viscount disso aí. Tive só um, que foi como é que chamava aquele troço ali? Era uma chavinha que tinha no painel, não estou lembrando o nome dela agora, que você controlava o TGT do motor, a temperatura do motor. Então quando você decolava, com determinado TGT, aí você já reduzia aquele negócio, e aquilo travou na posição de decolagem, ia dar superaquecimento no motor. Era o trimmer que chamava, era o trimmer. Então eu reduzi o motor e fiquei fuçando aquela chavinha até que ela funcionou. Ela funcionou aí por posição 50% e fomos embora. Não foi o motor, foi a trimagem do motor que pifou. O motor foi uma beleza, todo o tempo que eu voei o avião. E eu dava instrução de rota também, né? Mas o Viscount não tinha muita barbaridade, o DC-3 tinha, o Viscount não. Mas foi um bom avião, mas era uma perfumaria. Prepare-se para ver o maior acontecimento aéreo deste país, o Boeing 737 da VASP. Tudo que a engenharia espacial criou de mais notável nos últimos 5 anos, só o Boeing 737 ganhou. Só ele. Ele é o único que leva você com a segurança dos sistemas triplos de componentes e operações de voo controladas por computadores eletrônicos. Troque seu Boeing antigo pelo Boeing 737 da VASP. O Boeing 5 anos na frente. Eu senti uma saudade da hélice. Eu olhava aquele troço ali e dizia, cadê a hélice desse troço aqui? Eu nunca fui muito chegado em jato, não. Sabe, eu achava o 37 um avião nervosinho. Um pouco nervosinho. Ele era muito bom, sem dúvida nenhuma. Mas eu achava ele meio nervosinho. Arisco.
Mais ou menos. Que ano mais foi? ou menos isso, Que hein? ano você começou a voar? 7,3. Ah, ele tava voando há pouco tempo, há 4 anos. 7,3. Mas é a tal história. Eu estava no 37 porque eu tinha que estar lá. Não fazia questão nenhuma. Gostava de fazer voo cargueiro. Que não tinha passageiro para perturbar, não tinha nada. Era só 2 ali dentro, acabou, a carga não reclamava, não fazia nada, e a gente ia embora. Mas nunca me disse grande coisa o jato, não. Nunca me disse. O outro sim. O outro já é outra conversa. 727. O 27. Manda ver. Esse avião, Desperta depois do paixões. DC-3, foi o melhor avião que eu voei. Que avião! Que avião! O duzentão era um negócio. Uma pata-choca, gostoso de comando, sabe? Veloz, um foguete. Bom, a VMO 390 nós, pô. Foi um foguete. O 37 era 350. O 27 era 390. Ele dava máquina, ele podia dar máquina 86, se não me engano, até 87 por aí, mas a companhia começou usando, ficou em 82. Então o avião voava meio nariz para cima. Dizia que o cara tem que economizar, sei lá eu. Mas foi um grande avião. Muito bom. Uma pata-choca. Fui aposentado nele. Eu nunca vou dizer que eu aposentei. Eu fui aposentado como meus colegas foram aposentados. Pela baixaria que fizeram com a gente. Eu queria parar em 95. Mas começaram com aquela baixaria de que aqueles que já tinham cumprido os 25 anos ou saíam voluntariamente ou eram delicadamente convidados a sair. Sabe? E quando eu fiz eu já tinha entrado em férias, no 27, em férias, tinha recebido, eu cheguei de Fortaleza para ir para casa e viajar. Tinha 3. Ô, Machecão, você vai pro Airbus? Falei, não, eu estou de férias. Não, que você vai pro Airbus, Airbus, não é Mercedes, nem Airbus, não é Airbus. Essa 82, frescura de Airbus. 82. Uma porcaria. Me conversa para cima de mim. Bom, você vai dizer, não, eu estou de férias, eu estou cansado. Eu já recebia. Não, que você vai cancelar, então eu vou parar. Então você tem que escolher o dia de aposentadoria. 21 de março de 84 eu estou parando. Sabe o que aconteceu? Quem vinha depois de minha antiguidade era o Guilherme. Sabe quando o Guilherme foi para Toulouse? Em dezembro. Então eles estavam realmente começando a... Teve aviador mais antigo que eu. Ele perdeu o comando, porque ele quis fazer rapidamente, para economizar combustível, ele saiu de São Paulo, pousou no Galeão em 25, 26 minutos. Caparam o comando dele. Ele aposentou o primeiro oficial. Ele era mais antigo que eu, tinha vindo do Lloyd. Eu me dou o direito de não citar nomes. Então, você vê que eles estavam realmente forçando. Fizeram tudo isso para falir a empresa depois. Aquele canalha daquele Orestes Quercia entregou para aquele canalha de Wagner Canhedo, abreviatura WC. Olha que coincidência formidável. E fizeram isso para falir a empresa. Acabaram com a carreira de todo mundo. Tem gente que até hoje está passando necessidade que nunca pagaram. Entendeu? Então, para que fizeram isso? E eu parei no Boeing 727-200. VASP está ali, VASP está ali, VASP está aqui. A APV embaixo, Associação dos Aposentados Pensionistas da VASP. E é a ela que eu devo o que eu tenho hoje, felizmente. Mas eu lamento até hoje, porque eu vou amar esse nome até fechar os olhos. Aqui. Eu vou levar comigo. É triste. Viu?